Olá, eu sou o José Hilário e você é muito bem-vindo a esse podcast. Nós estamos em nossa primeira temporada falando sobre o tema discipulado e já chegamos ao nosso 5º episódio, cujo tema será o primeiro passo para que façamos discípulos de Jesus. Até agora vimos que crentes em Jesus são chamados de discípulos, seguidores, imitadores dele. E discípulos devem fazer outros discípulos de Jesus em toda a terra, começando por onde eles estão, batizando e ensinando essas pessoas a obedecerem a tudo que Jesus ordenou. Diante disso, pode surgir então a seguinte pergunta: certo, eu já entendi que eu sou discípulo, então estou num processo de discipulado, foi isso que nós falamos no último episódio, e que eu devo fazer discípulos, eu devo discipular. Mas como é que eu faço isso? Como começar? Sobre o que falar? Onde fazer? Com quem fazer? Será que há algum exemplo a ser seguido? Sim. A proposta dessa série de episódios, dessa temporada, é que o maior exemplo de todos é o próprio Jesus. Como é que Jesus formou seus primeiros discípulos? Qual método Jesus utilizou? De que forma ele os transformou em seguidores fiéis? É isso que nós vamos descobrir através dos evangelhos. E teremos a ajuda do autor Robert Coleman no livro O Plano Mestre de Evangelismo, que identificou 8 princípios que Jesus se utilizou para formar os seus primeiros discípulos. E nós vamos traduzir isso em 8 etapas para se fazer discípulos de Jesus. E a primeira etapa é a que nós meditaremos no dia de hoje, no texto de Lucas, capítulo 6, versículos 12 a 19. Como fazer discípulos de Jesus? Etapa número 1. Escolha. Escolha. Olha o que diz Lucas 6, versículos 12 até 19. Naqueles dias, Jesus se retirou para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. E descendo com eles do monte, Jesus parou num lugar plano, onde se encontravam muitos discípulos seus e grande multidão do povo de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para o ouvir e para ser curados de suas doenças. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados, e todos da multidão procuravam tocar em Jesus, porque dele saía poder, e curava todos. A primeira etapa para se fazer discípulos de Jesus é a escolha. A descrição desse princípio é a seguinte: para começar a fazer discípulos de Jesus, escolha com atenção em quem você irá investir. Eu vou repetir. O primeiro princípio, extraído do método de discipulado de Jesus, é o seguinte: para começar a fazer discípulos de Jesus, escolha com atenção em quem você irá investir. O que podemos aprender com essa passagem? Pelo menos 2 lições. A primeira lição é que antes de começar, Jesus orou. É o que lemos no versículo 12. Naqueles dias, Jesus se retirou para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Essa era uma decisão muito importante para Jesus. Esses homens iriam dar continuidade em seu ministério ao mundo. E o que ele faz? Ele passa a noite orando sozinho a Deus. E por que isso era importante? Jesus não estava tentando impressionar a multidão, mas Jesus buscava pessoas capazes de liderar grandes grupos no reino de Deus. No futuro, seus milhares de seguidores precisariam de supervisão e de instrução em sua ausência, o que seria encontrado nesses 12 homens. Jesus via as multidões como ovelhas sem pastor, vulneráveis a qualquer lobo e carentes de obreiros, de líderes enviados pelo Senhor. E para treinar esses homens, Jesus precisava dedicar sua atenção a alguns poucos, para que estes, no futuro, pudessem cuidar das massas. Por isso a oração aqui era tão importante para Jesus. Então,
Antes de começar o processo de discipulado, antes de qualquer coisa, ore. Gaste tempo em secreto com o Pai, pedindo primeiro por você, para que você seja um discípulo mais efetivo, mas também pedindo por seu futuro alvo. Se você ainda não sabe quem discipular, ore para que Deus lhe mostre quem deve ser essa pessoa. Que Deus também desperte nessa pessoa interesse e que essa pessoa cresça e se reproduza fazendo o mesmo com outros. E aí, você tem orado por isso? Se você quer fazer discípulos, deveria. Mas não deveria ficar apenas na oração, porque aqui vem a segunda lição. Se antes de começar Jesus orou, a segunda lição é que, dentre a multidão, Jesus escolheu alguns. É o que lemos no versículo 13 até o 19. Nesse texto, nós percebemos que Jesus era seguido por muitos. Alguns aqui até são chamados de discípulos, provavelmente porque seguiam Jesus um pouco mais à distância, mas também havia uma grande multidão. É claro que nem todos o buscavam por quem ele era, mas pelo que ele podia fazer. Porém, dentre todos, Jesus decidiu escolher apenas 12, que representariam as 12 tribos do antigo Israel na formação do novo povo de Deus. Isso não significa que Jesus excluía os demais, porque, como nós vemos aqui, Jesus tinha muitos outros discípulos e ele se preocupava sim com as multidões que eram vistas como ovelhas sem pastor. Porém, dentre os selecionados, ainda havia um grupo mais seleto. Nós vemos isso nos evangelhos, Pedro, Tiago e João, que o acompanhavam em situações especiais. E dentro deles, a impressão que nós temos ao ler os evangelhos é que Pedro recebeu atenção ou investimento especial. Ou seja, parece que a ideia de escolher 12 dentre as multidões transmitia a ideia de manter o grupo pequeno o suficiente para que pudesse ser trabalhado. Transformar esses homens de forma intensa e secreta para que eles pudessem transformar o mundo a partir desse investimento. Então, quanto mais concentrado o grupo a ser orientado, maior é o potencial da instrução dessas pessoas. Isso explica a noção de que, ao término de seu ministério, Jesus tinha, talvez, apenas um número de 500 seguidores leais, como diz Paulo em 1 Coríntios 15, dos quais apenas 120 permaneceram em Jerusalém para receber o Espírito Santo, é o que lemos em Atos 1:15. E por que Jesus fez tudo isso? Sendo tão poderoso, será que não seria mais fácil realizar grandes milagres e convencer a todos a segui-lo? Bom, a resposta é porque isso fazia parte do seu plano desde o início. O método de Jesus se baseava em pessoas. Jesus não se preocupava com projetos especiais para alcançar grandes plateias, não. Ele se preocupava com pessoas, a quem as multidões deveriam seguir. O que, convenhamos, a princípio produziu pouco efeito imediato, né? Mas o foco de Jesus era a longo prazo. Portanto, dentre as opções de pessoas que você tem para discipular, escolha pelo menos um ou alguns poucos. Isso porque não adianta, diante dos episódios que temos gravado, você apenas concordar com a ideia de discipulado, você falar, pregar, ensinar sobre discipulado, incentivar o discipulado na vida dos outros e até mesmo orar para que o discipulado aconteça em sua vida. É necessário praticar o que você está ouvindo. E você só vai fazer isso se começar escolhendo alguém ou alguns para iniciar um discipulado. E aí, você já fez a sua escolha? Faça logo. Imagine alguém agora mesmo. Pare um pouco e pense sobre alguém que você poderia começar a discipular. Seja começar a evangelizar para que ele se torne um discípulo e então dar sequência a esse discipulado. Ou alguém que você já conheça, que já é um crente, faz parte da sua igreja ou da sua família, alguém que já crê em Jesus, mas que precisa de investimento para que cresça, amadureça e também faça isso com outros. Pense em alguém, talvez a sua esposa, seu marido, seus filhos, seu colega de trabalho, seu vizinho, seu amigo de faculdade, um membro da igreja, um irmão da sua igreja local, alguém em que você vai investir para que essa pessoa se torne mais parecida com Jesus. E aí, já fez a sua escolha? Aqui está o primeiro princípio apresentado nesse episódio. Para começar a fazer discípulos de Jesus, escolha. Escolha com atenção em quem você irá investir. É claro que nem todos compreendem isso, eu já preciso te dizer isso logo de cara.
Muitos métodos evangelísticos de hoje, eles focam primeiro nas multidões, não é verdade? Para só depois alcançar as pessoas individualmente. Então, muitas vezes, o foco principal está em números de convertidos, números de batismos, de membros, de plantação, de quantas igrejas foram plantadas, mas há pouco ou nenhum interesse no aperfeiçoamento dessas vidas. E, de fato, o desejo de alcançar grandes massas é legítimo, é algo excelente, sim, mas para que isso aconteça, a gente deve se concentrar primeiramente em um número reduzido de pessoas. Se não for assim, quem é que vai cuidar das multidões quando elas chegarem? Mesmo que isso pareça favoritismo, foi a maneira com a qual Jesus concentrou seus esforços. Multidões poderão ser conquistadas com facilidade se tiverem bons líderes para seguir. E nós devemos começar com quem esteja disposto a aprender a amar a Deus, mesmo que essa pessoa não seja grande coisa para o mundo, como Paulo diz em 1 Coríntios 1. A princípio, isso pode parecer lento, pode parecer chato, doloroso e sem resultado aparente. É claro, construções de prédios e números de convertidos chamam muito mais atenção do que o discipulado vida na vida, que produz maturidade com o passar do tempo. Mas o resultado final vai ser glorioso, mesmo que a gente não viva o suficiente para vê-lo. Penso no discipulado como o plantar uma árvore. Primeiro ela vai crescer para baixo, em suas raízes, depois para cima, vai apresentar suas folhagens e então vai produzir frutos. Isso demora tempo. O discipulado, ele é um projeto de vida que nem sempre vai ser visto pelos outros e reconhecido pelas multidões. Mas a questão é, nós vivemos para o reconhecimento momentâneo das pessoas ou para a reprodução da vida de Cristo nas pessoas? Se for essa segunda opção, então essa reprodução da vida de Cristo vai vir a partir da obra de alguns poucos escolhidos que vão cumprir a sua tarefa depois de nós. A pergunta principal é, para qual geração nós estamos vivendo? Para essa apenas, para sermos reconhecidos por essas pessoas? Ou para as próximas gerações, porque estamos investindo em poucas vidas, mas que lá na frente produzirão grandes resultados, porque continuarão investindo em outras vidas. Esse é o primeiro princípio. Para começar a fazer discípulos de Jesus, escolha com atenção em quem você irá investir. Aqui, você pode fazer a seguinte pergunta. Tá, mas quem eu devo escolher? Eu quero oferecer para você algumas sugestões práticas para essa escolha. Como eu disse, essa escolha pode funcionar até mesmo com alguém descrente, porque você vai evangelizar a pessoa e então, se ela se converter, você vai dar sequência em seu discipulado. Pense em alguém, para escolher alguém, pense em alguém que tenha as seguintes características. Eu apresento aqui 4 características. Primeiro, alguém que seja interessado. Por quê? Não adianta forçar o discipulado. Como nós já vimos, segundo o próprio Jesus, a pessoa precisa querer. Então, se não há interesse naquela pessoa em aprender a Bíblia, em crescer na fé, em ser mais parecido com Jesus, nem perca o seu tempo. Utilize o seu tempo com quem tem interesse. É claro, esteja disponível, acessível a essas pessoas, mas invista nas pessoas que querem. Essa é a primeira sugestão, que seja alguém interessado. Segunda sugestão, escolha alguém que seja disponível. Às vezes, há interesse, mas falta tempo. A pessoa não consegue encaixar um encontro com alguém para o discipulado na sua agenda. Infelizmente, tempo é parte fundamental do processo. Se você quer discipular e ser discipulado, você vai ter que achar tempo para isso. Então é necessário ser disponível. Terceira sugestão para escolher alguém é que essa pessoa seja ensinável. De nada adianta ter interesse e ser disponível se não há o desejo de mudar. A pessoa precisa ser maleável, ela precisa ser disposta a ser transformada por Jesus. Se é alguém com convicções talvez fortes, já formadas, mas convicções diferentes daquilo que a gente lê na Bíblia, dificilmente, o processo vai avançar, eu já quero te adiantar isso. É necessário ser alguém humilde, alguém disposto a ser ensinado, alguém que se submeta à Bíblia. E por fim, a quarta dica, a quarta sugestão que dou aqui para que você escolha alguém para discipular, é que essa pessoa seja reproduzível. Interesse, disponibilidade e vontade de aprender precisam conduzir o discípulo à reprodução. Senão o processo vai morrer ali mesmo. Então a sua escolha deve levar isso em consideração. Essa pessoa é alguém que, depois de algum investimento, dá sinais de que vai colocar isso em prática?
Será que ela vai levar adiante o discipulado com outras pessoas? O discipulado só tem efetividade em termos de reprodução quando o discípulo entende que deve fazer o mesmo e começa a fazer. Foi assim que o evangelho chegou até nós. Jesus discipulou aqueles 12 homens, eles discipularam outros homens e outras mulheres que foram fazendo a mesma coisa até que o evangelho chegasse até nós. Então, aqui estão as minhas 4 sugestões práticas para essa escolha. Escolha alguém que seja interessado, alguém que seja disponível, alguém que seja ensinável e reproduzível. Alguém que você vê a possibilidade de reproduzir aquilo que você irá fazer na vida dela. Então aqui está o primeiro princípio. Para começar a fazer discípulos de Jesus, escolha com atenção em quem você irá investir. Essa é a etapa número 1. E aí, você já fez isso? Se não, faça ainda hoje. Se você já fez, aguarde o próximo episódio. Até lá. Deus abençoe.